E aí, tudo bem? Você sabe como fazer fatoração de polinômios por agrupamento? Então não saia daí que depois da vinheta nós vamos falar exatamente sobre isso. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, ó, a gente vai dar continuidade aqui à nossa fatoração de polinômios, certo? E hoje nós vamos ver mais uma técnica, né, que é conhecido como fatoração por agrupamento, beleza? Então, para essa técnica, é ideal a gente já conhecer a fatoração, né, por fator comum em evidência, que foi assunto do vídeo da videoaula passada, né? Se você não assistiu ainda, ó, vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima para você ser direcionado para o vídeo e conhecer essa técnica de fatoração por fator comum em evidência, certo? Nós vamos utilizar ela aqui também. Então, ó, vamos lá. Por agrupamento é o seguinte, a gente vai agrupar termos, né, que tem algum termo aqui que eu possa colocar em evidência. Por isso que é necessário conhecer a técnica de colocar fator comum em evidência. Ok? Então, por exemplo, aqui eu vou agrupar esses dois termos e vou agrupar esses dois termos aqui. Ó. Então, vai acontecer o seguinte. Perceba, nesses dois primeiros termos, eu posso colocar o A em evidência, não é verdade? Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Colocando o A em evidência aqui, não é? Eu vou abrir parênteses. Desse primeiro termo, tirando o A, sobra quem? Sobra B, não é isso? Mas desse segundo termo aqui, ó, tirando o A, né, que é esse Azinho que eu botei em evidência aqui, sobra quem? Sobra o 2. Tranquilo. Fiz nos dois primeiros, vou fazer nos dois últimos aqui. Ó. Quem que eu posso colocar em evidência nesses dois? Aparentemente, ninguém, não é? Aparentemente, não tem fator se repetindo aqui ainda. Mas se a gente olhar direitinho, esse 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Não é verdade? E aí aparece um 5 se repetindo aqui e aqui. Ó. Então, eu posso colocar 5 em evidência nesses dois primeiros termos, ou melhor, nesses dois últimos termos do polinômio, né? Então, vamos lá. Colocando 5 em evidência, né? Vou abrir parênteses. Do primeiro termo, tirando o 5 aqui, sobra quem? Sobra só o B, não é verdade? Mas do segundo termo, que é 10, a mesma coisa que 2 vezes 5, tirando o 5, sobra quem? Sobra só o 2, não é verdade? Beleza. Até aqui nada demais, porque eu só utilizei, né, a técnica que a gente viu na aula passada duas vezes aqui. Só que quando a gente faz isso, vai acontecer o seguinte, ó, perceba que nesse termo e nesse termo aqui aparecem B mais 2 e B mais 2, não é verdade? Então, se eu pegar esses dois termos aqui, né, eu posso identificar um fator que está se repetindo aqui, um fator em evidência novamente. E aí eu vou aplicar a técnica de fator em evidência novamente. Tranquilo? Então, por quê? Porque B mais 2 se repete aqui e aqui. Ó. Então, é justamente ele, o B mais 2, que eu vou colocar em evidência, certo? Aí eu vou abrir parênteses, né? Vou fazer o mesmo processo. Desse primeiro termo, ó, se eu retirar o B mais 2, sobra quem? Sobra o A, não é verdade? Desse segundo termo, não é isso? Se eu retirar o B mais 2 aqui, sobra quem? Sobra o 5. Ó. Então, está fatorado o meu polinômio aí em questão, certo? Esse polinômio aqui é a mesma coisa que B mais 2 que multiplica A mais 5. Então, essa técnica de fatorar por agrupamento é justamente isso, é a gente aplicar aquela técnica de fator comum, né, colocando fator comum em evidência, de modo adequado aqui, certo? Vamos ver mais um exemplo. Ó. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu vou pegar esses dois aqui primeiro, ó, e depois eu vou pegar esses outros dois aqui. Nesses dois, quem que eu posso colocar em evidência aqui? Ó? O x, não é isso? Porque nesse caso aqui, x ao quadrado é x vezes x, não é isso? Então, o x se repete aqui e aqui, ó, colocando x em evidência aqui, não é isso? Do primeiro termo, se eu retirei x, vai sobrar quem aqui? Ó? Vai sobrar só x. Do segundo termo, se eu retirei o x, vai sobrar só quem aqui? Ó? Só menos 3, não é isso? Agora, nesses dois aqui, quem eu posso colocar em evidência? De novo, a gente vai olhar o 6 aqui como sendo 2 vezes 3. E aí eu percebo que o 2 se repete nos dois termos aqui. Não é isso? Então, eu posso colocar quem aqui em evidência? Eu posso colocar o 2 em evidência. Tranquilo? Então, desse primeiro termo, tirando 2, vai sobrar o quê? Vai sobrar x. Do segundo termo, tirando 2, vai sobrar quem? Só o 3, não é? Ótimo. Agora, quando eu fiz isso, eu percebo ó, que vai aparecer, em cada um desses termos aqui, vai aparecer esse fator aqui, ó, x menos 3 e x menos 3. Ele é comum nesses dois termos aqui.
Então, aplicando aquela mesma técnica, né, de fator comum e evidência, nesses dois termos aqui, né, como é que vai ficar isso daqui? Ó? Veja, quem que eu vou colocar em evidência? É o x menos 3, que é quem se repete. Beleza, coloquei ele em evidência. Aí eu vou abrir parênteses, não é isso? Agora, do primeiro termo, retirando o x menos 3, vai sobrar quem aqui? Ó? Só o x, certo? Né? Do segundo termo aqui, deixa eu colocar logo um mais aqui. Né? Do segundo termo aqui, retirando o x menos 3, vai sobrar quem aqui? Ó? Só o 2, certo? Então, fica fatorado assim o nosso polinômio aqui inicial, beleza? Vamos ver só mais um exemplo agora. Ó. Nesse caso aqui, pegando esses dois primeiros, né, eu posso colocar A em evidência, não é? Porque aqui é A vezes A, que dá A ao quadrado, não é isso? Então, ó, colocando A em evidência aqui. Tirando o A do primeiro termo, sobra só A. Mas, tirando o A do segundo termo, sobra só B, certo? Nesses dois últimos aqui, né, nesse caso não tem um fator comum em evidência, né? Só que o que acontece? A gente pode olhar esse A mais B aqui como um termo só, certo? Como um termo só, desse jeito aqui, ó. Eu posso dizer que é 1 vezes A mais B. Quando não aparece coeficiente aqui, é 1. Essa é uma das maneiras de olhar. Mas, para a gente ser um pouco mais específico, a gente pode olhar o seguinte, ó. Nesses dois últimos aqui, galera, nesses dois últimos aqui, a gente sabe o seguinte. Quando não tem coeficiente é porque é 1. Então, tem um 1 aqui e tem um 1 aqui, ó. É 1 vezes A e 1 vezes B, certo? Então, quem que eu posso colocar em evidência aqui? Eu posso colocar o 1 em evidência, não é isso? Desse primeiro termo, tirando 1, sobra só o A, né? Do segundo termo, tirando 1, sobra só o B, beleza? E agora, A mais B aqui, ó, eu posso colocar em evidência porque aparece nos dois termos. Então, vai ficar A mais B, abre parênteses, desse termo aqui, tirando A mais B, sobra só A, não é isso? Desse termo aqui, tirando o A mais B, vai sobrar só 1, ok? Então, é uma maneira de se observar. E aqui eu poderia até imaginar dessa seguinte forma aqui, ó. Nesse primeiro passo aqui, ele estaria assim, ó. A, que multiplica A mais B, não é isso? Mais A mais B. Sem botar esse 1 em evidência aqui, como a gente fez, partindo logo daqui, ó. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou imaginar que esse coeficiente aqui é 1, né? Vai ficar dessa maneirazinha aqui. Então, não tem problema a gente observar ele dessa maneira também. Tranquilo? Então, qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês, certo? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima.